Olá, está no ar mais um JR Entrevista. E hoje recebemos aqui no estúdio o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, deputado. Prazer poder estar aqui, Yuri, conversar um pouco com vocês. Deputado, o senhor é um dos membros mais atuantes da CPI mista que está investigando as fraudes do INSS, uma CPI que tem muitos integrantes da oposição também fazendo bastante barulho, trazendo muito conteúdo contrário ao governo federal. Que balanço o senhor faz até agora dos trabalhos da comissão? Bom, eu fui designado para coordenar a bancada do governo, Yuri, na CPMI. A nossa posição é uma posição muito confortável, Por quê? Primeiro, o presidente Lula, desde o início, tomou uma decisão da gente ser implacável na investigação e apurar, de fato, quem promoveu esse roubo aos aposentados e aposentadas. Segundo lugar, garantir que o dinheiro roubado seja devolvido para os aposentados e aposentadas. Isso está sendo feito. Nós já devolvemos para quase 3 milhões de aposentados e aposentadas o dinheiro que foi roubado. A Polícia Federal, a CGU, já conseguiu a apreensão, um volume muito grande de recursos dessas entidades fantasmas, e esse dinheiro vai ser utilizado exatamente para ressarcir o recurso pago aos aposentados e aposentadas. E nós temos já muitos elementos que demonstram que esta quadrilha, esta organização criminosa, ela entra dentro do governo em 2019. E ela monta esse esquema criminoso entre 2019 e 2022. Quer dizer, as fraudes sempre existiram no INSS de forma variada, mas essa quadrilha, esse grupo criminoso é em 2019. Fraudes, numa dimensão industrial, vamos chamar assim, ela não é fruto de um erro, não é uma situação ocasional. Há uma pessoa que já faleceu, continua recebendo. O INSS é uma coisa muito grande. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de uma organização que montou uma estrutura, criou entidades fantasmas e associou, sem autorização, milhões de aposentados e aposentadas, pensionistas, que passaram a ter um desconto mensal que nunca autorizaram, para empresas de fachada, para empresas fantasmas. Isso movimentou bilhões de reais. Isso ocorre a partir de 2019, governo Bolsonaro, e essa quadrilha vai ganhando novas autorizações, a gente chama de ACTs, São esses termos que autorizam o desconto. E, ao final do governo, chegamos aí a 39 entidades, A sua grande maioria, entidades fantasmas. E essa quadrilha é desbaratada a partir de uma ação da CGU e da Polícia Federal, já no governo do presidente Lula. Então, nós temos a tranquilidade de saber que isso vai ficar demonstrado e, naturalmente, nós temos lá parlamentares, principalmente ligados ao governo anterior, que não querem que essa narrativa prevaleça e que esses fatos venham à tona da forma como a gente faz questão que eles apareçam. Mas um dos argumentos da oposição é, inclusive, que a quantidade de recursos desviados do bolso do aposentado para essas instituições aumentou muito durante o governo Lula. Não deixa de ser verdade o seguinte fato. Essa quadrilha ela foi alterando regras que dificultaram a capacidade de fiscalização e controle dos órgãos, como o INSS, Ministério da Previdência. Para que os telespectadores tenham uma noção, eles concederam ACTs novos até dia 26 de dezembro de 22, já entre o Natal e o Ano Novo, às vésperas da eleição. E eles simplesmente acabaram, entre outras coisas, em dezembro, com a necessidade da renovação anual da autorização do desconto. Então, quando inicia 23, o esquema criminoso estava dentro da estrutura, já operando, com as entidades, com os canais de desconto, com os associados fantasmas. E no decorrer de 23, quando essas denúncias começam a ganhar uma dimensão, a CGU, então, inicia a sua auditoria. E foi a partir da auditoria da CGU, no governo do presidente Lula, que a Polícia Federal foi informada. Olha, nós detectamos isso aqui. E a Polícia Federal, então, faz a operação sem desconto a partir das informações da CGU. Agora, sim, é verdade.
Em dezembro de 22, quando sai Bolsonaro, a quadrilha fica dentro da estrutura, porque basicamente os funcionários envolvidos são funcionários de carreira. Não são pessoas estranhas à máquina do Estado, né? Então você tem um núcleo de servidores corruptos, que foram todos afastados, e você tem um grupo de entidades fantasmas, né? E é curioso, porque são entidades de aposentados, e quase todos são presidentes jovens, entre 35 e 40 anos, jovens que nunca trabalharam, filhos de pessoas influentes, e que da noite para o dia enriqueceram. Todos têm iate, helicóptero, aviões, Ferraris, Lamborghinis, todos milionários, sem nunca ter trabalhado. Agora, ficaram ricos roubando o dinheiro dos aposentados. Esse também é o caso do Sindinap, que é outro sindicato que está sendo investigado, né? Foi alvo de mais uma etapa recente da operação da Polícia Federal. E, inclusive, a oposição quer ouvir na semana que vem, ou quer votar o requerimento para ser convocado, o irmão do presidente Lula, o Frei Chico, que é vice-presidente dessa instituição. Veja bem, o Sindinap é um sindicato que existe há quase 30 anos. É o maior sindicato de aposentados e aposentadas do Brasil, com uma estrutura em 23 estados da federação. É um grande sindicato, né? Portanto, não é um sindicato fantasma. Não existem associados fantasmas no Sindinap, né? O Sindinap é um sindicato que, entre outras coisas, também faz crédito consignado, tem uma série de operações com seus associados, e o Sindinap é que vai se defender das eventuais denúncias que contra ele possam existir. Agora, com relação ao irmão do presidente Lula, essa é a maior fake news que a oposição tenta criar, né? Por quê? O Sindinap, ele explode com seus novos associados em 19, 20, 21, 22, governo Bolsonaro. O irmão do presidente Lula entra para a diretoria em 24, numa função onde ele é uma figura que é homenageado. Ele não tem função administrativa, financeira, nunca teve. Em função da sua história, da sua trajetória, um homem de mais de 80 anos, que tem uma vida humilde, que não tem posses, não tem bens. Nenhuma Ferrari na garagem. O apelido dele é Frei Chico porque ele é conhecido pela sua maneira humilde, como se hábitos franciscanos. Ele é conhecido por essa sua característica. Então, ele nunca participou de funções administrativas, financeiras, nunca teve contrato, nunca recebeu um centavo. Essa é uma fake news que a oposição tenta criar para tentar, de alguma forma, vincular uma pessoa que não tem nada a ver com o que aconteceu e, pelo fato de ser presidente da República, o seu irmão, eles tentam criar um vínculo que nós vamos demonstrar que é uma grande fake news. Agora, ontem, né, na Câmara dos Deputados, durante as últimas semanas na Câmara dos Deputados, a gente sente um clima mais hostil ao governo federal, né? Se o senhor está otimista assim, dentro dos trabalhos da CPI do INSS, que vai mostrar o que o governo está fazendo, na relação do governo federal hoje com a Câmara, tivemos uma grande derrota, que foram aquelas medidas compensatórias do IOF, a medida provisória foi derrubada no voto. Como é que está o clima? O que o senhor espera aí a partir de agora dessa derrota? Novas derrotas virão ou agora é a hora de sentar e aparar as arestas? Olha, eu acho que se antecipa um pouco o ambiente de 2026, o ambiente eleitoral, né? Principalmente depois da condenação do Bolsonaro, da tentativa de alguns deputados de aprovar uma anistia e a chamada PEC da blindagem, que foi rejeitada, né, de uma forma muito dura pela sociedade brasileira, um grupo de parlamentares ficou muito incomodado com as derrotas, né? E é como se eles estivessem esperando uma oportunidade para dar o troco, digamos assim, né? Só que deram o troco também numa pauta errada, porque a pauta que pretendia aumentar o imposto das bets, dos bilionários, dos bancos, né? Esse problema hoje das bets, isso aí está virando uma epidemia. E não tem lugar nenhum do mundo que essas empresas paguem tão pouco imposto como elas paguem no Brasil. Então, acho que a oposição errou de novo, porque ela vota contra uma medida que tem grande apelo popular, que é cobrar imposto de quem não paga, né?
Mas agora, digamos assim, a poeira vai baixar, a gente vai organizar a casa. Eu tenho certeza de que nós vamos aprovar outras medidas que vão compensar essa perda da arrecadação que o governo estava prevendo. E acho que o próprio ambiente político está desanuviando, as coisas estão ficando mais tranquilas, a gente vai ter um final de ano muito bom. Então, o governo aprende com a derrota nesse momento e vai conseguir, o senhor está otimista nisso, de novas vitórias virão pela frente? Eu sempre digo que a urna, né, ou qualquer votação, ela fala, né? Então tem que ter a capacidade de escutar o que a votação diz. E saber interpretar o recado que vem da urna, o recado que vem do voto. Então, uma decisão como essa no Congresso, ela precisa ser interpretada de forma adequada. E o governo tomar as medidas adequadas e necessárias a partir desse resultado. Agora vamos para o tarifaço dos Estados Unidos. Donald Trump já conversou por telefone com o presidente Lula, né? Estão combinando um encontro presencial tanto no Brasil como nos Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, já conversou com o chanceler Mauro Vieira, brasileiro também. Agora a situação está melhorando, começa a ter um diálogo oficial, de verdade. O que esperar a partir daí? Bom, em primeiro lugar, a importância da postura, né, soberana, altiva, corajosa do presidente Lula, que em nenhum momento aceitou, né, aquilo que alguns defendiam. O Brasil precisa se ajoelhar para os Estados Unidos. O Brasil precisa fazer gestos de subserviência, porque é isso que o Trump quer. Que bom que a gente tem um país que tem, né, na sua soberania, na sua democracia, valores que a gente não negocia. Então, nós conquistamos esse respeito da relação com os Estados Unidos exatamente pela nossa conduta. E o presidente Lula, então, reabriu esse canal de negociações para a gente poder retirar essas tarifas. Não há nenhuma justificativa econômica. Os Estados Unidos têm uma relação altamente superavitária na relação com o Brasil. Agora nós vamos ter aí o encontro do nosso chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado, Marco Rubio. Está marcado já o encontro? Deve ocorrer já a partir da semana que vem, né? Eles conversaram por telefone e, pelo que eu entendi, já na semana que vem o ministro Mauro Vieira vai aos Estados Unidos para fazer essas reuniões. E aí vamos ajustar o momento do encontro do presidente Lula com o Trump, né? Talvez seja na Indonésia, na reunião do G20, tem a possibilidade de vir na COP. Então, isso é uma questão agora menor. O importante é a negociação avançar e a gente poder resolver essa questão. E o que o Brasil tem para negociar aí, né? Primeiro, é isso que eu já disse, né? Quer dizer, a relação dos Estados Unidos conosco é muito favorável a eles. Diferente de outros países, os Estados Unidos ganham muito mais vendendo para o Brasil do que nós vendendo para eles. E dentro desse contexto geopolítico das relações que os Estados Unidos quer reorganizar, eles têm muito interesse na negociação conosco, né? E nós somos fornecedores importantes, tanto de produtos agropecuários, como também de matéria-prima na área mineral, né? O Brasil é um grande parceiro para qualquer país. Eu tenho certeza de que os Estados Unidos têm muito interesse em poder manter essa porta aberta de negociação conosco. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, na Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também em todas as nossas redes sociais. E, deputado, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, acaba de anunciar a aposentadoria. O que isso pode mudar nessa relação em um momento ainda de muita tensão entre o Congresso, principalmente, e o Supremo Tribunal Federal, já que deputados e senadores entendem que o Poder Executivo e o Poder Judiciário têm atuado em dobradinha, tentando prejudicar o parlamento. Como é que o senhor vê essa situação? Bom, primeiro, é uma decisão pessoal dele. O ministro Barroso ainda teria a possibilidade de ficar vários anos no Supremo Tribunal Federal. E caberá agora ao presidente Lula buscar um nome que será submetido ao Senado Federal
e que possa estar à altura desse desafio de ser um representante da Suprema Corte brasileira, né? Com relação a essa narrativa, né, que é feita com relação ao Supremo Tribunal Federal, isso decorre muito da questão ainda da eleição, né? Quer dizer, os bolsonaristas, eles criaram uma narrativa que tentava, de alguma forma, desconstituir a credibilidade do processo eleitoral. Todos nós aqui sabemos da campanha que foi feita para que a população acreditasse que as urnas eletrônicas não eram confiáveis. 67% das postagens que foram feitas para desacreditar as urnas eletrônicas foram feitas fora do Brasil e impulsionadas com muito dinheiro para cá, para tirar a credibilidade da eleição. Por que tirar a credibilidade da eleição? Porque fica mais fácil de você questionar o resultado. Nós tivemos todo aquele episódio dos acampamentos em frente aos quartéis, que foram financiados, né? E depois tivemos o 8 de janeiro. E, naturalmente, que cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer esse julgamento. Então, eu não acho que o Supremo Tribunal Federal esteja do lado do Poder Executivo. Ele está do lado da Constituição, que é onde ele deve estar. O Supremo Tribunal Federal é, por excelência, o guardião da Constituição. E quem é contra o Supremo Tribunal Federal, né, se é que é possível alguém ser contra uma instituição que é a guardiã da Constituição, é contra a Constituição, é contra a democracia. Mas eu acredito que é um grupo cada vez mais isolado na sociedade, né? Mesmo, né, uma direita liberal não embarca mais numa canoa como essa. E quem o senhor acha que deve ser indicado para a vaga do Barroso? Um nome que traga uma aliança maior, um reforço do parlamento com os projetos do Poder Executivo, ou um nome mais de confiança do presidente Lula, como as últimas escolhas? Olha, é uma pergunta muito importante, né? Agora, só uma pessoa pode responder, né? É a pessoa que foi eleita para isso, que é o presidente da República, né? Então, essa é uma prerrogativa exclusiva do presidente. Temos 2 ex-advogados gerais da União no Supremo Tribunal Federal. Podemos ter mais um? Nós temos grandes nomes, né? Nós temos aí nomes que, como o do Jorge Messias, que é um nome que tem sido muitas vezes lembrado, né? Nós temos o nome do nosso ex-presidente do Senado Federal, que é um homem que tem toda uma trajetória jurídica importante, que é um nome que tem sido também cogitado. Tem outros nomes importantes. Existem movimentos que defendem que tem que ser uma mulher, né? Mas esse é um debate que nem amadureceu aí, não deu nem tempo do presidente pensar, né? Mas eu tenho certeza que ele vai ter a mesma sabedoria, vai ter a capacidade de escolher um nome que esteja à altura daquilo que o Brasil precisa. Deputado, o senhor esteve à frente, né, do governo federal, daquele grupo de trabalho que trabalhou muito ali pela reconstrução do Rio Grande do Sul, depois daquela grande tragédia, né, um alagamento que cidades inteiras basicamente ficaram debaixo d'água. Como é que está a situação hoje? Já está tudo recuperado? Ainda há muito a se fazer? E podemos dizer que não existe esse risco de se repetir algo parecido? Bom, em primeiro lugar, o que o governo federal fez pelo Rio Grande do Sul nunca foi feito em nenhum lugar do Brasil, né? Talvez não tenha sido no mundo, né? São mais de 100 bilhões de reais do governo federal investidos na reconstrução do Rio Grande do Sul. E essa reconstrução, ela se dá em todas as áreas, desde a atividade econômica, o apoio direto às famílias. Nós tivemos mais de 450 mil famílias que receberam dinheiro na conta para poder comprar geladeira, fogão, né? Aquilo básico que a água levou. Nós tivemos um apoio muito substancial às empresas, aos agricultores, às agricultoras. Mas ainda existem muitas obras de infraestrutura que precisam ser feitas. Pelo governo federal, não, porque quem executa essas obras são os municípios. Então, o recurso já foi disponibilizado. Tem cidades que já inauguraram todas as suas pontes que foram perdidas, 10, 11 pontes, e tem cidades que até agora ainda não fizeram nenhuma, né? Depende do município. Depende da cidade, depende da capacidade técnica. Nós temos 2.000 planos de trabalho aprovados na Defesa Civil.
Depois nós temos um outro recurso muito substancial, na ordem de hoje ele é em torno de 7 bilhões de reais, depositados numa conta desde dezembro do ano passado para a reconstrução do sistema de proteção contra enchentes da região metropolitana. E esse dinheiro está disponível para o governo do Estado. Do meu ponto de vista, muito atrasado até agora, né? Eu costumo dizer que o governador Eduardo Leite virou o governador Eduardo Lento, né? Porque, infelizmente, até agora ele não conseguiu gastar nada desse recurso dos 6 bilhões e meio. E aí que é o risco das novas chuvas, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que colocou recurso para a reconstrução, a gente colocou recurso para a prevenção, para a proteção. Então, cabe aos municípios os investimentos principais na reconstrução e cabe ao governo do Estado o investimento nas obras de proteção, né, e prevenção. Então, a minha opinião está muito atrasado. O recurso está disponível. E eu acompanho isso semanalmente. E temos também a parte de habitações, né, que é uma outra área muito delicada. Nós já entregamos mais de 6.500 casas. Isso é um número extraordinário. Nós já temos mais de 12 mil residências contratadas que estão sendo executadas, ou casas ou apartamento. Portanto, nós já estamos próximo a 20 mil moradias, 100% pagas pelo governo federal, né? Nós estamos falando aí de 4 bilhões de reais investidos em moradia pelo presidente Lula. Mas é um trabalho que não se resolve em um ano e meio, né? Se você vai olhar lá o Katrina, passaram 10 anos ainda eles continuavam reconstruindo. Tu vai ver enchentes que aconteceram em Petrópolis, no Vale do Itajaí, lá no sul da Bahia. Você vai ver que até hoje ainda estão, né, reconstruindo coisas que a chuva levou. Nós estamos muito à frente do que qualquer outra experiência. Hoje nós somos um exemplo que o mundo inteiro olha de como enfrentar uma catástrofe como nós enfrentamos. E eu me orgulho muito de ter sido ministro da reconstrução e continuo semanalmente acompanhando em todas as áreas o trabalho da reconstrução. Obrigado, deputado. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e, na volta, a gente continua a conversa com o deputado federal Paulo Pimenta e vamos falar sobre o projeto da anistia. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. E aqui com a gente o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, hoje qual é a chance de um projeto prevendo uma anistia ampla e irrestrita, como defende a oposição, ser aprovado no Congresso Nacional? Nenhuma, né? Zero. E uma diminuição das penas? Nem o relator vai propor anistia, né? O que ele está tentando construir é um projeto de redução de penas. Mas, sinceramente, mesmo o projeto da dosimetria é um projeto que hoje tem muita dificuldade, porque os bolsonaristas mais radicais não aceitam. Então, eles querem um projeto de uma anistia que é, inclusive, inconstitucional. E, com isso, o relator perde força. O projeto que prevê a redução de pena, ele teria mais possibilidade de ser discutido, negociado, inclusive com a base aliada. Nós, a princípio, né, temos uma posição contrária. Mas eu acho que dentro da casa ele encontraria um espaço para dialogar sobre um projeto dessa natureza. Agora, sobre a anistia, não tem nenhuma chance, né? Nenhuma hipótese de um projeto como esse sequer ser apresentado. Agora, o presidente Lula tem recuperado a popularidade, as últimas pesquisas mostram isso, a aprovação do governo subindo e a desaprovação, ou ela se mantém ou cai um pouco, né, nas últimas pesquisas. Isso não tem ainda se traduzido em um apoio maior dentro do Congresso. Inclusive, alguns partidos do Centrão já anunciaram o desembarque do governo. Como é que fica essa popularidade crescente do presidente com uma base mais frágil no Congresso Nacional? Bom, em primeiro lugar, é bom que a gente diga que a gente ganhou a eleição sem esses partidos, né? Nenhum desses partidos nos apoiou. Nós ganhamos a eleição sem o Centrão. Nós ganhamos a eleição sem a direita, os setores da direita que hoje estão no governo. Então, do ponto de vista eleitoral, eles não nos ajudaram a ganhar a eleição. Nós fizemos um acordo de governabilidade no Congresso, e não um acordo eleitoral. E o presidente Lula sempre disse de forma muito enfática, e ele é um cara muito sábio nesse sentido, que para colher você tem que plantar.
E quando você encontra um país destruído, como nós encontramos, você tem 2 anos para poder botar a casa em ordem. Reconstruir o que foi destruído, preparar a terra, ter semente boa, para poder fazer a colheita. E 26 é o ano da colheita. Começa agora em 25, aumenta o volume de entregas na área da saúde, da educação, da habitação, da infraestrutura. Na medida que a colheita começa, a vida do povo melhora e, junto com a melhora da vida do povo, os índices de aprovação e de apoio do governo. Nós vamos chegar em 26 no melhor momento do governo. E eu tenho certeza que isso vai se refletir num aumento muito significativo do apoio ao presidente Lula. Esse é o nosso projeto, foi para isso que nós nos planejamos e as coisas estão acontecendo dentro daquilo que a gente imaginou. O senhor recebeu muitas críticas nos primeiros anos do governo, porque a comunicação do governo acabou sendo acusada de prejudicar essa imagem do presidente. O senhor acha que hoje já se mostram que são outros fatores envolvidos ou a comunicação realmente corrigiu alguns rumos? Eu não acho que a comunicação tenha sido nenhum problema do governo, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão do tempo das coisas. Você não entra num governo destruído fazendo entregas, né? E é natural que a população, que as pessoas querem saber o resultado, votar no presidente, né? Então, num primeiro momento, nós encontramos um país que tinha passado, inclusive, por uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. E é evidente que quanto mais entrega você tem, né, mais fácil é você poder ter uma comunicação que chegue lá na ponta. O presidente mesmo diz, quer dizer, nós não tínhamos, no primeiro momento, unidade de saúde para entregar, universidade para entregar, escola para entregar, novas estradas para entregar. Então, o que tu observa? Você cria uma expectativa onde as pessoas, às vezes, não têm a dimensão do tempo necessário para que elas possam acontecer. Na medida que as coisas acontecem, naturalmente a popularidade cresce. E se eu quero divulgar as coisas positivas e as entregas do governo, eu preciso que elas estejam acontecendo. Então, não acho que tenha nenhum tipo de mudança mais substancial. O que houve é uma mudança de ambiente político no país também, muito por conta dessa questão da soberania, muito por conta da questão da postura do Donald Trump, da conduta do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro ajudou o governo Lula. Eduardo Bolsonaro, ele mostrou para o Brasil, né, uma face que o bolsonarismo tentava esconder, da subserviência, do entreguismo, né, do discurso antinacional. E, sem dúvida alguma, isso foi fundamental para a recuperação da popularidade do presidente Lula e do respeito de amplos setores da sociedade à sua liderança e ao seu trabalho. Obrigado, deputado, pela participação aqui no JR Entrevista. E obrigado também a você pela presença, pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.